Bom, pessoal, vamos entender como a gente pode estar preparando um chá de forma mais especializada, mais técnica, mais correta. Primeiro nós precisamos entender que o chá nada mais é do que uma forma de extrair os princípios ativos, extrair as substâncias ativas do interior das células vegetais, ou dos compartimentos vegetais. Existem duas formas de extrair os princípios ativos. Por aquecimento, onde a gente lesiona a célula vegetal, através desse aquecimento, disponibilizando os princípios ativos, ou uma segunda forma que a gente chama de extração por fricção, onde a gente vai fazer uma maceração usando uma fricção para lesionar as células vegetais e disponibilizar os princípios ativos. Existem três tipos de chás: o chá por infusão, o chá por decocção e o chá por maceração. Os dois primeiros tipos usam o aquecimento para lesionar a célula vegetal e extrair os princípios ativos. O último tipo de chá, que é o chá por maceração a frio, usando fricção, a gente usa a fricção para lesionar as células vegetais e extrair os princípios ativos. Vamos entender quando usar cada tipo de chá. O chá por infusão a gente usa para partes moles ou finas da planta, como folhas, flores, inflorescências e frutos moles. A gente também pode usar o chá por infusão quando for uma parte dura da planta, mas essa parte dura estiver rasurada, estiver bem triturada. Neste último caso, quando é uma parte dura da planta, mas está bem triturada, a gente faz uma infusão com tempo de abafamento um pouco maior, normalmente de 10 a 15 minutos. Vamos entender quando é que a gente usa agora a decocção. A decocção a gente usa para partes duras e grossas ou grossas da planta, como caule, raiz, rizoma, semente, casca do fruto, quando for dura, ou frutos duros, certo? E a maceração a gente vai usar para plantas que, se forem aquecidas, perdem grande parte dos seus princípios ativos, das suas substâncias ativas. Então a gente não aquece estas plantas, obviamente. A gente usa a maceração a frio, por trituração. Usa o princípio da trituração para a extração dos princípios ativos. Vamos entender o conceito dado pela Anvisa, através dos formulários de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira, em relação aos três tipos de chás. A infusão é a preparação que consiste em verter água fervente sobre a droga vegetal e, em seguida, se aplicável, tampar ou abafar o recipiente por tempo determinado. É um método indicado para drogas vegetais de consistência menos rígida, tais como folhas, flores, inflorescências e frutos, ou que contenham substâncias ativas voláteis. De forma prática e objetiva, como é que a gente faz a infusão? Pega uma xícara, coloca a droga vegetal dentro desta xícara. A droga vegetal, gente, é a planta seca, triturada ou em pó. E aí você vai levar uma panela ao fogo com água, né? Essa panela tem que ser de aço inox, ou de barro, ou de cerâmica. Não usem panela de ferro ou panela de alumínio. E aí você vai colocar água para ferver nessa panela em separado. Quando a água estiver fervendo é que você vai colocar essa água dentro da xícara. Assim, quando você colocar água dentro da xícara, onde está a droga vegetal, você vai abafar essa xícara imediatamente, para impedir que determinadas substâncias ativas voláteis evaporem. É assim que a gente faz a infusão. Professor, por quanto tempo a gente deve abafar a xícara? Esse tempo ele varia, a depender da planta, de 5 a 15 minutos no máximo. E aí depois você deve beber, de preferência imediatamente. Certo? Vamos entender agora como é que a gente faz a decocção. A decocção ela é uma preparação que consiste na ebulição da droga vegetal em água potável por tempo determinado. E é um tempo que também varia de 5 a 15 minutos.
É um método indicado para drogas vegetais de consistência rígida, tais como cascas, raízes, rizomas, caules, sementes e folhas coriáceas, assim como frutos duros, frutos com casca dura. Então, como é que faz a decocção de forma simples, prática e objetiva? Você vai levar a panela ao fogo e vai colocar a droga vegetal junto com a água para ferver. E você vai deixar fervendo por um determinado tempo, que varia de 5 a 15 minutos. Esse tempo você deve contar a partir do momento em que começar a ebulição, começar a ferver. Aí você começa a contar de 5 a 15 minutos. Certo? Vamos entender agora como é que é feito o processo de maceração a frio usando trituração. O processo de maceração em si, ele nada mais é do que manter a planta fresca ou a droga vegetal convenientemente rasurada, triturada ou pulverizada nas proporções indicadas na fórmula em contato com o líquido extrator apropriado, que pode ser, no caso do chá, a água, que na verdade é, no caso do chá, a água. Mas esse líquido extrator pode ser um álcool, pode ser uma outra substância que vai ficar em contato com a droga vegetal por um determinado tempo. A maceração é isso, é colocar a droga vegetal fresca ou seca, pulverizada de preferência, na forma de pó, por um determinado tempo, assim como a gente faz com a tintura, assim como a gente faz com o extrato glicólico. No caso do chá por maceração, esse líquido extrator é a própria água, só que a gente vai usar como forma de lesionar as células vegetais e potencializar a extração, a fricção. Ou seja, você vai levar a droga vegetal fresca ou seca, triturada, para um pilão, vai colocar um pouco de água, uma xícara de água, e vai friccionar esse material vegetal, né, ali na superfície interna desse pilão, para fazer com que as células vegetais se rompam e haja a liberação desses princípios ativos. É assim que eu recomendo a maceração. Maceração, gente, a frio, o chá por maceração a frio usando trituração, deve ser ingerido logo após o preparo. Tá? No máximo, você deve guardar em recipiente de vidro âmbar ou de plástico não transparente, na geladeira, recipiente fechadinho, no máximo 12 horas. Tá certo? Você deve proteger essa preparação da luz. Por isso que o recipiente tem que ser âmbar ou de plástico não transparente. Esse é o princípio do chá por maceração com trituração. Perfeito? Então é bem fácil de distinguir os três tipos de chás: por infusão, por decocção e por maceração a frio com trituração. Vamos lembrar bem disto. Um grande abraço e até a próxima. Vou deixar só um bônus, vou deixar só um bônus antes da gente terminar. Gente, a infusão, como eu falei para vocês, ela pode ser usada também para partes duras da planta. Mas essas partes duras, elas têm que estar trituradas. Imagina que você vai fazer uma infusão de uma raiz ou de um rizoma. Você só pode fazer a infusão de uma parte dura se ela estiver bem trituradinha. E essa infusão, ela é por um tempo um pouco mais prolongado. Normalmente de 10 a 15 minutos é o tempo de abafamento da infusão antes de usar. Um grande abraço e até a próxima.